Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Como passaram de ontem? Eu espero que muito bem. Eu estou ótima. Algumas pessoas ainda chegando. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é de Laura. Ontem eu não me apresentei novamente. Eu cheguei já, fui direta ao ponto, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é de Laura Rodrigues. Eu tenho um escritório de contabilidade, o nome dele é Office Prime Serviços Contábeis. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é @officeprime.contabilidade. Tem o meu Insta pessoal também, é de @de_Laura_Rodrigues. E caso vocês queiram fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, tirar alguma dúvida, pode me chamar lá, pode postar dúvida, que aí eu trago para a próxima aula, né, na casa de amanhã. E vai ser um prazer interagir com vocês lá, nas redes sociais. Se alguém quiser abrir e conversar comigo um pouquinho, o pessoal está chegando ainda. A Cláudia está no ônibus, né, Cláudia? Cláudia Braga, está conseguindo ouvir bem? Está tranquilo? Julineia. Bem-vindo todos vocês. Pessoal, eh, nós temos aqui na sala pessoas do Brasil todo, não é? Eu gostaria de quem não fosse de Brasília, me desse um oi aqui, pudesse abrir o áudio e falar de qual cidade você está nos vendo agora, que você está interagindo. Vamos lá, pessoal, não sejam tímidos. Vamos conversar. Cristina, Boa tá tudo... noite, professora. Tudo bom? Boa noite. Desculpa pelo barulho que eu estou no ônibus, tá? Tranquilo, querida. Eu sou do Alcântara, bairro Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Legal. Tem mais Muito alguém do obrigada pelo Rio? carinho. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa Cleiton. noite, professora Julinéia. Agora que eu consegui abrir o áudio. Oi, Boa noite, Julineia. Ana. Você Boa está falando de noite. onde, Julineia? Eu estou falando aqui de Ceilândia, Distrito Federal. Ah, legal, tá pertinho de mim. Quase que Bem dá para sentir o pertinho. calor humano. Legal. Quem mais? Nossa. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Silvana? Eu sou de bem longe. Eu sou de Conta. Cachoeira, Espírito Santo. Espírito Santo. Quem nasce no Cachoeira Espírito Santo é cheio do Espírito Capixaba. Santo? É É capixaba. capixaba, né? Eu sou da cidade do Rei Roberto Carlos. Cidade do Rei. Deixa eu te É isso. perguntar uma coisa, tira uma curiosidade. Por que que o pessoal fala que quem nasce no Espírito Santo que é barriga verde? Que eu sei, não, eu sei que é capixaba. Só para descontrair. Tá Vamos lá. bom. Quem mais? Deusimar. Boa noite, professora. Boa Ai, noite. é Kátia. Oi, Kátia. Boa noite. Boa noite. Eu sou de Rio das Ostras, Rio de Janeiro.
Eita, povo bom do Rio de Janeiro, está em peso. Que legal. A dona Delzimar também é do Rio? Boa noite, professora. Me ouve? Sim, te ouço bem. Eu sou aqui de Brasília, do Guará. Ah, legal. Bem-vinda. Bem-vinda. Fala, eu não conhecia nada de contabilidade, mas é uma excelente oportunidade. Muito boa. Está conseguindo captar um pouquinho? Sim, Tem uma sim. visão básica? Muito bacana. E um projeto como esse é interessante. Se puder depois no departamento pessoal, também vai ser bem-vindo. Que legal. Obrigada. Obrigada a você, querida. Ô, Kátia, você está conseguindo me ver? Oi, professora. Agora estou. Hoje cedo eu não conseguia ver ninguém, só ouvia. Não conseguia abrir a Ótimo. letra para poder assinar, entendeu? Ficava só o quadradinho preto com risquinho verde em volta, né? Escrito capacitar, acho que era capacitar federal, alguma coisa assim, sabe? Aí eu não conseguia ver ninguém, eu só ouvia as aulas só, mas não conseguia Legal. ver. Mas Agora agora vai eu dar certo. Quem mais? Tem alguém do Nordeste aqui conosco? Pessoal, hoje eu quero interagir mais com vocês. Eu estou percebendo que só eu estou falando, estou gastando a minha beleza sozinha. Eu quero ver vocês, quero que vocês gastem a beleza de vocês junto comigo. Professora, boa noite. Boa noite, dona Leila. Eu sou de Planaltina de Goiás, Que legal. Gosto em da sua torno de cidade. Brasília. Meu pai mora bem aí. É mesmo? É. Legal. Bem-vinda. Obrigada. Quem Tchau. mais? Estou Tchau. aqui com a câmera desligada, mas eu tô aqui. Tá, mas abre, tá? Abre a câmera. Pessoal, já se passaram 10 minutos. Já temos uma boa quantidade de pessoas. Acho que a gente já pode começar a nossa aula, o nosso conteúdo. E o conteúdo hoje tá bom. Oi, professora. Oi. Oi, Daniel. Tudo bem? Tudo Eu sou bom? de Planaltina, né? Pertinho da senhora também. Ah, legal. Só que eu estou aqui no setor comercial. Eu estou aqui no centro Não, de falo Brasília perto no de momento. Brasília. Perto de Brasília. Ah, bem pertinho mesmo. Adriana, bem-vinda. Dona Cris. Vamos lá, Boa né, pessoal? noite. Então, vamos começar. Professora. Oi. Oi, Nordeste Késia. presente. Késia Recife. Que legal, Késia. Obrigada por você abrir a sua câmera e falar conosco. Muito bom interagir. Quem mais? Me fala, eu queria ver o pessoal do Nordeste. Tem mais alguém? Alguém de Minas Gerais? Alguém de Porto Oi, Alegre? Oi, Cleide. sou de Fortaleza, quer dizer, sou baiana e moro em Fortaleza. Que legal. Bem-vinda. Obrigada pela sua aula, viu? Está muito interessante, apesar de não ser a minha área, mas é sempre bom a gente obter conhecimentos, né? Ah, que bom. Eu fico feliz de saber que você está gostando. Estou sim, estou aqui ligadinha, estou silenciosa, mas estou ligada. Que bom. É muito importante esse feedback de vocês, porque Sim. aí a gente sabe que está passando alguma coisa. Quando vocês ficam Sim, caladinhos, viu? eu fico pensando, será que eu estou conseguindo passar a Eu mensagem? sei que é isso, que eu sou professora também. Aí a gente quer, tá? Mas está muito interessante, obrigada. Obrigada a você, meu anjo. Josélia. Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite. Você está falando de onde? Sou de Caxias, no Maranhão.
Que legal, pessoal do Maranhão. Meu esposo é do Maranhão. Qual cidade? Ele é de Santa Inês. Sou de Caxias. Bem-vinda, querida. Então, vamos Obrigada, lá, professora. pessoal. Vamos começar? Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Alguma dúvida de ontem? Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Se tiver, estou à disposição para sanear qualquer dúvida. Caso você não queira perguntar aqui agora e quiser me seguir lá nas redes sociais, me siga lá no meu Instagram. Tem o meu pessoal que é de Laura_Rodrigues, ou o do escritório que é @officeprime.contabilidade. Ok? Será um prazer interagir com vocês. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os nossos slides. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Mas como vocês são tão silenciosos, né? Vamos lá, então. Hoje, eu achei importante trazer para vocês alguns conceitos. Por quê? Às vezes a gente fala alguma coisa e fica um pouco voando, sem saber, assim, será o que ela quis dizer com isso? Será o que é isso? Né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns conceitos. Conceitos básicos. Nós já conceituamos a contabilidade, já falamos o que é, mas eu acho interessante voltar nesse conceito. Mas antes de entrar no conceito de contabilidade, eu gostaria que todos os meus lindos e minhas lindas, por gentileza, abrir as câmeras, que nós vamos tirar uma fotinha. Maravilhoso esse momento, né? Eu vejo tanta gente linda, gente, reunindo num lugar só. Ainda tem algumas pessoas que não abriu. Vamos lá, rapidinho. É instantâneo. Adriana. Oi, querida. Dona Cláudia Costa. Josenita, Rosilene. Já tem muita gente com a câmera fechada, mas o print já foi feito. Tá? No final da aula a gente faz outro, eu aviso para vocês abrirem, tá bom? Olha só, a Julinéia pediu assim para eu repetir a sigla DRE, por favor. Eu vou falar sobre isso hoje, porque é importante frisar esse conhecimento, é o conhecimento que nós vamos precisar para aprender a avaliar uma empresa, avaliar o risco da empresa, a questão do endividamento, os indicadores econômicos, né? Então, nós vamos voltar, nós vamos frisar um pouquinho mais sobre isso. E nós vamos chegar lá hoje, tá bom? Então, vamos lá. Contabilidade, conceito. Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio. Quando nós falamos qualitativas, nós falamos de nome, de classificar e dar nome a cada bem, e quantitativo de dar um valor, mensurar cada um dessas variáveis. Ou seja, o conjunto de bens, direitos e obrigações das entidades. E aí eu já coloquei entre parênteses o que é entidade.
qualquer pessoa física ou jurídica que possui um patrimônio. Mas nós vamos abrir um pouquinho mais esse conceito de entidade. Vamos lá. O que é uma entidade? Hoje eu fui no dicionário. Então, entidade quer dizer, é um substantivo, é aquilo que constitui a existência de algo real. Ou seja, a essência é algo que a gente pode dizer existe. Eu posso dizer que o eu sou uma entidade, porque eu existo, eu sou real, então eu sou entidade. Então, tudo que existe e é real é uma entidade. E essa palavra entidade é utilizada de forma ampla. Nós podemos dizer que, na questão da contabilidade, do direito, se refere a instituição, sociedade, pessoa jurídica estabelecida para um fim específico, e tem a questão da entidade também na filosofia. Entre os escolásticos e cartesianos, a realidade total do ser individual, ou seja, o eu. Né? É a realidade da existência, como diz o filósofo, se eu penso, logo existo. Eu já sou entidade, né? Vamos lá. Conceito de entidade. Então, entidade é um substantivo feminino que significa individualidade. Ser é aquilo que constitui a essência de algo. É tudo aquilo que existe e pode existir, de forma real ou imaginária. Entidade é uma sociedade que dirige as atividades de uma classe. Por exemplo, eu coloquei entidade esportiva. Um clube esportivo é uma entidade. Associação de engenheiros. A união de vários engenheiros com um propósito específico entre eles. Pode ser uma associação esportiva dos engenheiros. Aqui em Brasília, nós temos um setor de clubes, por exemplo. Setor de clubes... setor de clube dos previdenciários, por exemplo. Clube dos previdenciários é uma entidade organizada para lazer dos previdenciários, ou seja, dos funcionários da Previdência. Associação médica, Ordem dos Advogados, caso a OAB, é uma entidade de classe, certo? São sinônimos de entidade: associação, instituição, corporação, ordem, como a Ordem dos Advogados, né? Empresa, liga, por exemplo, a liga esportiva. E sociedade. Nós podemos dizer aqui que nós vamos usar aqui hoje, nós vamos falar bastante nós podemos falar de associação, porque a associação é a união de várias pessoas com a finalidade social. Uma instituição, nós podemos dizer que uma associação é uma instituição, mas nós vamos falar bastante hoje de empresa, e nós podemos falar também de sociedade empresária, não é? Que é a mesma coisa de empresa. Então, conceituado entidade, nós vamos falar sobre a entidade na contabilidade. Entidade na contabilidade é uma unidade claramente definida, é uma unidade claramente que defina econômica, na verdade é a unidade claramente definida econômica, dentro de uma organização empresarial
que exige do contador uma estrutura de relatórios financeiros próprios para os fins legais e fiscais. Então, compreendendo melhor, eu coloquei em negrito para a gente fixar bem essa parte, onde está dizendo que entidade contábil, no caso das sociedades ou instituições, não deve ser confundida com patrimônio dos seus sócios ou proprietários. Eu falei agora há pouco que entidade é um eu, um indivíduo. Quando eu digo um um indivíduo específico. Então, quando eu digo também que uma empresa é uma entidade, e eu posso dizer que eu, de Laura, sou uma entidade física, enquanto a minha empresa é uma entidade jurídica, correto? Eu, de Laura, pessoa física, empresa, pessoa jurídica. São duas entidades. Quando nós falamos que a questão da entidade contábil, e que não pode ser confundido o patrimônio de um e do outro, o que eu quero dizer? Que os meus bens pessoais não pode ser confundido com os meus bens e também as minhas obrigações enquanto empresa. Digamos, eu já falei sobre isso aqui ontem ou na primeira aula, que muitas vezes o sócio, o empresário, ele vai no supermercado, digamos assim, e ele faz uma compra de alimentos para a casa dele, de despesas de uso e consumo, e passa o cartão da empresa, paga no cartão corporativo. Alguém já passou por isso? Ah, será que eu posso comprar no cartão da empresa? Quando acontece isso, há claramente, vamos dizer assim, a confusão entre o patrimônio pessoal do patrimônio empresarial. Isso não pode acontecer. Se eu digo que a entidade contábil da pessoa física é uma e a entidade contábil da pessoa jurídica é outra, e eu estou gastando o patrimônio ou o dinheiro ou o recurso da pessoa jurídica na pessoa física, eu estou confundindo o patrimônio. E isso dá problema, né? Então, vamos seguir. Pode ser caracterizado como entidade contábil os investimentos ou operações financeiras, um produto comercial, como também as diversas divisões de uma empresa, permitindo com mais precisão os diferentes registros financeiros para cada aspecto dentro da organização. Lembra que eu falei para vocês que a informação da contabilidade ela vem de vários setores dentro de uma organização, dentro de uma empresa? Então, uma empresa, eu citei, no caso, uma construtora. A construtora ela tem um setor comercial, que vende os apartamentos, vamos dizer assim, tem um setor de obras, tem um setor de planejamento, tem um setor financeiro, tem a área de RH, tem departamento pessoal, tem o almoxarifado, onde é guardado todo o estoque de produtos, de materiais que vai ser utilizado naquela construtora. Então, cada departamento precisa observar essa questão das operações dentro da entidade para que a informação da contabilidade chegue em tempo. Ou seja, a contabilidade ela é municiada de informações que vêm de vários setores. E é imprescindível que haja comunicação, porque começa num todo e vai afunilando até chegar na contabilidade, virar relatório e sair para o gestor utilizar na tomada de decisão. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Todo mundo caladinho?
Todo mundo quietinho? Pode perguntar. Nós já falamos bastante sobre a importância da contabilidade, né? Mas nós vamos frisar mais uma vez. A contabilidade é a ciência que mede a riqueza, ou seja, o patrimônio da empresa e a sua evolução. Lembra quando eu disse que quando o empresário ele resolve investir em determinada atividade, o objetivo dele é a obtenção de lucro, colocar dinheiro no bolso, é fazer com que haja uma evolução daquele patrimônio. Então, a contabilidade é a ciência que vai medir a realidade econômica daquela organização. A contabilidade vai ter condições de dizer se houve evolução, se houve, se agregou valor de alguma forma ou se reduziu o valor daquele patrimônio. Pessoal, lembrando que vamos soltar a lista agora e eu preciso que todos vocês cliquem no link e assinem a lista. Ok? Vamos lá. São 5 minutinhos apenas que a lista fica disponível. E aí eu preciso que vocês cliquem na lista. Se alguém tiver algum probleminha em relação a não estar conseguindo, sinaliza aqui no chat que a gente verifica se tem algum problema. Ok, pessoal? Estão conseguindo assinar? Vamos lá. Julinéia já assinou. Então, vamos lá. Vocês assinem e eu vou dar continuidade aqui, ok? Então, através da contabilidade, é permitido que exista um planejamento e um controle adequado de toda a parte financeira, econômica, dos processos. Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo assinar? Vamos lá. Pessoal, eu confesso que eu fico meio perdidinha aqui. Às vezes na câmera... Mas vai dar tudo certo no final, né? Então, vamos dar continuidade no conteúdo. Então, tendo em vista que a contabilidade, ela mede a riqueza, ela permite esse planejamento, esse controle adequado, digamos, da parte financeira, para verificar se está havendo evolução, acréscimo, decréscimo, né, no valor do investimento, nós precisamos de alguns métodos para realizar esse procedimento, esse processo de contabilidade, porque a contabilidade, ela recebe informação de vários setores e ela precisa trabalhar nessa informação de modo que venha a sair um relatório que seja utilizado pela administração para tomada de decisão. Você concorda que se muita gente chegar e trazer informação para o administrador, vai chegar um momento que ele vai pirar, é muita coisa ao mesmo tempo, ele não vai conseguir captar todas as informações e tomar a decisão adequada, porque as informações elas não vão estar tabuladas, já, digamos assim, classificadas, né, de maneira correta,
para ser utilizada. Então, para que haja o trabalhar dessas informações, a contabilidade ela se utiliza de método para contabilização desses atos, desses fatos que acontecem no âmbito de uma empresa. Método de escrituração é o meio pelo qual procedemos o registro dos fatos contábeis. É utilizado o método de partidas dobradas. Este método reza que em cada lançamento o valor total lançado nas contas de débito deve ser igual ao valor total lançado nas contas de crédito. Ou seja, não há devedor sem credor. Você concorda comigo que, por exemplo, todo recurso aplicado na empresa, ele tem uma origem? E nós já aprendemos ontem que tudo que é lançado dentro do ativo a débito, ele sobe o valor do ativo. Então, nós podemos dizer que tudo que está no ativo está sendo aplicado, certo? Porque aplicando está aumentando o valor do ativo. E tudo que está lançado a crédito, dos valores que está sendo lançado a débito do ativo, são as origens. Então, existe a origem e a aplicação do recurso. Nós podemos dizer que todo débito é aplicação e todo crédito é origem. Todo valor lançado a débito precisa existir um valor a crédito com valor correspondente. Não posso lançar um valor a débito e lançar um valor menor a crédito. Ah, porque eu vou lançar aqui um veículo que eu comprei no valor de 30 mil a débito para aumentar o meu ativo, mas eu só vou lançar 10 mil aqui a crédito. Não pode. Tem que vir a informação complementar. Aí, digamos que você diz assim, ah, mas eu só desembolsei 10 mil, o restante eu financiei. O valor restante que você financiou, você vai lançar crédito lá nas obrigações a pagar. Então, você vai lançar 10 mil de recurso próprio a crédito do patrimônio e vai lançar um valor de dívida a pagar como obrigação com terceiros. Então, vai ter um total de 20 em obrigações a pagar e 10 como investimento próprio, investimento à vista, que vai fechar o valor de débito e crédito. Não pode ser diferente. Todas as vezes que aumenta um ativo, precisa aumentar um passivo. Isso é uma equivalência patrimonial. Sempre o ativo vai ser igual ao passivo, sempre. E o que é o passivo? É as obrigações com terceiros e obrigação para consórcio. É onde nós lançamos o capital de uma empresa. Pessoal, até aqui tudo bem? Estão conseguindo captar a informação? Todo mundo bem caladinho, bem concentrado. Pessoal, já assinaram a lista? Já fechou. Agora só daqui, deixa eu ver, daqui 1h e 10, não é isso, equipe? Aguarda aí, você que não assinou a lista, daqui a pouco, daqui 1h mais ou menos, a gente coloca a lista novamente. Então, estão conseguindo captar essas informações sobre partidas dobradas? Esse método de toda vez que debitar um valor, ter que creditar um valor correspondente, nós chamamos esse método de partida dobrada. É um método desenvolvido por um frei católico chamado Luca Pacioli. Alguém já ouviu falar?
Sabia que o Luca Pacioli foi professor do Leonardo da Vinci? Inclusive, por Luca Pacioli ser um religioso, muitas pessoas acreditam que quando o Leonardo da Vinci foi pintar aquele quadro maravilhoso lá de Santa Ceia, foi em função da influência do Luca Pacioli. Legal, né? Curiosidades da contabilidade. Então, vamos lá. Partida dobrada, ok? Compreenderam? Todas as vezes que debitar, precisa ter um crédito de igual valor. Vamos assimilar melhor essa informação. Maneira que pode ser lançado. Nós podemos debitar uma conta de débito e uma conta de crédito, o mesmo valor. Nós podemos debitar uma conta de débito e várias contas de crédito, de modo que a soma dessas contas de crédito precisa fechar o valor. Não posso lançar valores que não serão equilibrados, precisa ser iguais. Os vários valores a crédito precisa ser igualzinho o valor a débito, o total. Eu posso colocar vários lançamentos a débitos e um crédito só. Por exemplo, fui na rua comprar alguma coisa, por exemplo, comprar itens para o escritório. E eu retirei um valor que estava no caixa. Eu retirei do caixa R$ 500. Quando eu retiro um valor do caixa, eu estou creditando o caixa. Mas com esses R$ 500, eu fui na papelaria, comprei papel. Então, papel é uma despesa de material para escritório. Foi R$ 100 de papel. Então, eu vou fazer um débito de despesa para material de escritório no valor de R$ 100. Depois, eu precisei passar o cartório e eu precisava autenticar alguns documentos. Então, eu deixei mais R$ 200 no cartório. Desses R$ 500, então, eu gastei 100 com papelaria, 200 com cartório. Então, eu vou debitar uma conta de despesas cartoriais. E assim sucessivamente até completar o valor dos R$ 500. À medida que eu for gastando com despesas diferentes, eu posso classificar essas despesas de modo que será um débito para cada tipo de despesa e um único crédito, pelo valor que eu retirei do caixa. Compreenderam isso? Sendo assim, nós podemos verificar nesse quadrinho aqui 4 verdades. Ativo é igual passivo mais PL, que é o patrimônio líquido. Saldo devedor é igual a saldo credor. Não há débito sem crédito e não há crédito sem débito. Ou seja, este é o método partidas dobradas. Compreenderam isso? Em consequência do método das partidas dobradas, a soma do saldo das contas do ativo deve sempre ser idêntica à soma das contas do passivo e patrimônio líquido, no balanço patrimonial. Lembra daquela figurinha? Ela está bem aqui, ó. Olha só, temos aqui o ativo e o passivo. Esses valores aqui sempre precisam ser iguais. Olha aqui, débito igual caixa. Eu tenho aqui 200 mil no caixa, que é o investimento inicial de uma empresa, e eu tenho aqui lançado no patrimônio líquido o crédito. Esse gráfico aqui representa um balanço patrimonial. Eu posso dizer que é um balanço de abertura. Quando uma empresa ela inicia dessa forma. O sócio, o empresário, ele tinha 200 mil disponível para investir, e ele resolveu investir
uma empresa. Ok? Então, só voltando aqui. Então, se esses saldos não baterem até nos centavos, digamos que dê aqui a diferença de 5 centavos no finalzinho aqui, está errado. O método partida dobrada nunca vai gerar uma diferença. Precisa ser idêntico. O ativo e o passivo, igualzinho. Lá no Nordeste, meu pessoal do Nordeste aí, o pessoal usa dizer assim, ó, fechadinho, ó, que nem boca de bode, não é assim? A contabilidade também tem que ser assim, tem que ser fechadinho. Não pode sobrar um pouquinho, passar um pouquinho, não pode. Tem que fechar. Em algum momento, pode ocorrer uma modificação na composição quantitativa ou qualitativa do ativo, sem que, como um todo, tenha sido aumentado. Lembra do sócio? Ele tinha 200 mil para investir e ele colocou no caixa. Só que esse é apenas o início da empresa. Ele colocou 200 mil à disposição da empresa, mas em determinado momento ele vai precisar dispor desses 200 mil para adquirir outros bens que vai ser necessário dentro do ativo dessa empresa. Então, vamos ver essa modificação? Digamos que essa empresa aí, ela tem esses 200 mil no patrimônio. E aí, em determinado momento, houve a necessidade de se comprar um veículo. 200 mil está no caixa e ele precisa comprar um veículo no valor de 40 mil reais. Você concorda que aos mesmos 200, ele vai tirar 40 do caixa e vai comprar o veículo? Vamos ver como vai ficar esse lançamento no balanço? Então, está dessa maneira inicialmente, e quando ele comprar o veículo, qual será o lançamento? Lembrando que toda vez que debita, precisa acreditar igual valor. Débitos e créditos precisa fechar. O lançamento ele não pode divergir. Então, houve a compra do veículo. O capital está aqui, continua sendo os 200 mil, e ele tinha 200 aqui no caixa, ele passa a ter 160 mil. 40 deixou de ser uma disponibilidade financeira e passou a ser um imobilizado. Ele investiu no veículo. Então, a partir de agora, ele tem um bem móvel, que é o veículo. Mas o valor do ativo e do passivo não alterou. O patrimônio continua sendo o mesmo. O que aconteceu aqui nesse caso, nós chamamos isso de um fato permutativo. Ele fez a permuta de dinheiro por um veículo. Ele trocou um bem que ele tinha, que é dinheiro, por outro bem, que é veículo. Todos estão no ativo. Ok? Então, a situação patrimonial da empresa continua a mesma. Vamos dar continuidade. Então, aqui, ó, ativo e passivo, valores iguais, ok? Então, nós começamos a avaliar essa questão do balanço patrimonial. Nós já falamos um pouco, mas nós falamos sobre análise do balanço. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais detalhado no sentido de como fazer, como classificar, como elaborar. Então, o balanço patrimonial oferece ao investidor uma série de informações relacionadas ao posicionamento financeiro na companhia. Entre os dados que você pode encontrar estão o saldo em caixa ou equivalente de caixa. Lembra que nós verificamos naquela empresa de ontem que nós estávamos avaliando que o saldo do caixa era muito baixo em relação ao valor do patrimônio adquirido?
aquela empresa que nós estávamos avaliando ontem, ela tinha um valor de investimento de 900 mil em terreno, 400 mil em maquinário, e apenas 100 mil no caixa. Então, o valor do caixa estava pequeno em comparação ao valor do patrimônio como um todo, né? O índice de liquidez daquela empresa estava baixo. Ela não estava conseguindo sanear, honrar os compromissos financeiros com aquele fluxo de caixa. O estoque estava parado, o endividamento estava alto, porque ela estava comprando a prazo e estava dando um prazo também muito alto para os clientes quitarem as faturas, né, as duplicatas. Então, o balanço, ele traz essa posição, ele funciona como uma fotografia, que você olha em determinado momento e você consegue visualizar qual é a situação da empresa em dado momento. Então, tudo isso aqui é um review, basicamente nós vimos ontem, esse material vai ser disponibilizado para vocês. E vamos passar, ok? Eu não vou ler aqui porque nós já falamos sobre isso. A estrutura básica do balanço. Resumindo, o colega ontem ou anteontem falou assim, professora, mas quando fala de contabilidade não tem que ter ativo? Não tem que ter passivo? Sim, e nós vimos também na primeira aula que no ativo estão os bens e os direitos, e do lado do passivo está as obrigações e o patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? É o valor investido pelos sócios, já com o lucro, acrescido do lucro, ou decrescido do prejuízo de determinado período, certo? Então, dentro do ativo, nós temos algumas classificações para facilitar, identificar dentro da estrutura da empresa qual o nível de liquidez ou de exigência de determinada obrigação. Então, nós temos dois grupos grandes dentro do ativo, que é o grupo do ativo circulante, onde estão classificados todos os bens que é possíveis de transformarem em disponibilidade, ou seja, tudo que tiver um melhor nível de liquidez, que é liquidez, facilidade de transformar isso em recurso financeiro, vai estar classificado no ativo. Então, por exemplo, qual é o meu ativo mais líquido? Concorda que é o dinheiro que estiver na minha mão, vai estar na minha carteira, no meu bolso, ou no caixa da empresa, à minha disposição? Então, esse valor é o mais líquido possível, né? Disponível possível. Depois do caixa, qual é o próximo? Concorda que é os saldos das contas correntes? Então, eu tenho um cartão, eu tenho facilidade de ir ao banco ou ir a alguma loja e comprar com cartão de débito, não é? Então, abaixo do caixa vai estar classificada as contas bancárias. Abaixo das contas bancárias, as contas de aplicações financeiras. Normalmente, quando nós aplicamos algum valor, nós pensamos assim, eu vou deixar lá rendendo juros, né? Assim, eu quero ver o meu rendimento no final do período. E existem algumas modalidades de aplicação financeira, que se você tirar antes da hora, antes do tempo previsto, você perde o rendimento daquele período. Existem outras aplicações que fica à disposição do cliente e ela remunera de acordo com o período que você deixou aplicado, né? São algumas modalidades de investimento. Então, dentro do ativo circulante, vai estar classificado cada uma dessas disponibilidades no nível de liquidez, no nível de disponibilidade. E
Abaixo, nessa estrutura do ativo, vai estar também classificado os ativos não circulantes. O que são os ativos não circulantes? É tudo aquilo que é realizável a longo prazo. Por exemplo, despesas que deveriam ser realizadas. Aliás, vou reformular essa minha fala. Realizáveis a longo prazo. Eu abri um crediário para uma clientela e eu liberei duplicatas para os meus clientes para que eles venham me pagar a prazo. Então, tudo aquilo que eu vou receber num período de 12 meses, eu vou lançar dentro do ativo circulante, como direito a receber. Agora, tudo aquilo que exceder 12 meses, ou seja, tudo que exceder o final do exercício corrente, eu vou lançar como realizável a longo prazo. Ou seja, eu abri um crediário para o meu cliente em 24 vezes. Eu vou lançar as 12 primeiras parcelas no ativo circulante e da 13 até 24 eu vou lançar no realizável a longo prazo. Investimentos são os valores investidos em terrenos, em máquinas, em vários tipos de investimento. Podemos dizer, eu tenho uma empresa e eu quero investir parte do capital dessa minha empresa numa outra empresa. Eu chamo isso de, a minha empresa vai ser uma controlada e eu vou investir numa coligada. Eu como empresário, vou me tornar sócio de uma outra empresa. Vou pegar parte do meu patrimônio e investir no patrimônio de outra empresa. De modo que quando aquela empresa que eu investi obter um resultado positivo, eu vou receber parte também daquele resultado e vou lançar como receita dentro da minha empresa. É uma forma de ganho. Imobilizado é tudo aquilo que eu compro que é móvel. Imobilizado é tudo que é palpável, que toca. E os intangíveis, que tudo aquilo que não é palpável, mas tem valor, consegue mensurar. Ou seja, as marcas e patentes, os fundos de comércio, nós vimos isso na outra aula, não é? Então, basicamente, essa é a estrutura do ativo. E do passivo, e do patrimônio líquido, nós falamos também, né? Passivo circulante, nós vamos classificar tudo aquilo que eu tenho o maior nível de exigência. Tudo que eu preciso pagar urgente, eu vou lançar lá no passivo circulante, lá na primeira continha. Digamos que a minha conta mais urgente seja pagar o meu fornecedor, porque se eu não pagar o fornecedor, ele não vai me fornecer mais mercadoria. Então, ele vai ser o primeiro da lista. Segundo da lista, eu preciso pagar o fisco, porque se eu não pagar os impostos, vai chegar um momento que a minha empresa ela vai estar sem certidões, sem as certidões negativas. E sem certidão negativa, uma empresa ela fica inelegível para uma série de coisas, não é? Então, eu vou classificando as minhas contas a pagar no nível de exigibilidade. Então, tem contas que eu preciso pagar urgente, outras que é a médio prazo, outras que é a longo prazo. As contas de longo prazo, eu vou classificar lá no passivo não circulante. O que é o passivo não circulante? São todas as despesas, aliás, todas, a gente fala assim de despesa, porque não deixa de ser uma despesa, né? Mas são todas as minhas obrigações que eu não preciso honrar ela nos próximos 12 meses. Que eu não tenho exigibilidade nos próximos 12 meses. Por exemplo, acontece da empresa precisar de fluxo de caixa, precisa aportar um valor dentro da empresa. Lembra da empresa de ontem que estávamos conversando? Tinha só 100 mil dentro do caixa e ele tinha 250 mil para pagar para fornecedor, mais 300 mil entre impostos e folha de pagamento. Lembra? Estava assim uma coisa bem crítica. Digamos que aquele sócio ele resolve
aportar um valor para dentro da empresa, para que haja uma melhora no fluxo de caixa, para que ele possa, digamos assim, fazer com que a empresa dê aquela respirada, né? Então, ele vai investir um pouco mais de dinheiro. Só que ele fala assim, não, esse valor eu não vou investir como patrimônio da empresa, eu vou fazer um empréstimo, eu vou aportar por um tempo, mas eu quero pegar de volta em breve. Esses valores que são aportados pelos sócios na empresa, nós classificamos também como passivo não circulante, porque é um valor que não tem uma exigibilidade tão urgente. Quando um sócio ele aplica na empresa, aporta um valor na empresa, ele já sabe que, digamos assim, ele precisa da solvência, ele precisa pagar vários outros compromissos, ele vai ser o último. Depois que tiver o resultado, é que ele vai retirar o dele, não é isso? E, por último, nós temos o patrimônio líquido, que é nada mais, nada menos do que o patrimônio do sócio representado, investido ali dentro da empresa. Já é o patrimônio na situação líquida, ou seja, naquele determinado momento, nós vamos verificar se o valor que ele investiu, ele continua como original, como foi investido, ou se houve uma variação, um aumento ou uma diminuição daquele patrimônio. Nós sabemos que quando uma empresa ela não administra bem os seus recursos, a tendência é que esse patrimônio ele seja dilapidado. Ele vai diminuindo, daqui a pouco ele migra. Lembra que nós falamos que, eu até dei um exemplo, falei que quando o sócio começa a vender, começa a operação e ele mistura as contas do pessoal com o da empresa, as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica, e ele acha que já está tendo lucro e já pode tirar, ele começa a sangrar a empresa. Literalmente, ele começa a sangrar a empresa, daqui a pouco aquela empresa ela começa a ficar ruim das pernas, ela vai ficar anêmica, vai ficar fraquinha, tristinha, e a tendência é ela vir a óbito. Ela não vai conseguir sobreviver, né? Então, é isso que acontece quando não há o devido cuidado com a administração, e isso acontece muito. Hoje em dia, nós temos aí um índice no universo empresarial, 5% sobrevive e 95% morre nos 3 primeiros anos. Então, é algo muito sério. A gente não pode pensar assim, que legal, já estou ganhando muito dinheiro. A gente precisa ter um planejamento, precisa observar se aquilo já é um retorno do investimento ou se é um fluxo da atividade que ainda não gerou um resultado. E é a contabilidade que vai nos dizer se o resultado é positivo ou negativo. Ok, pessoal? Até aqui? Turma, tem alguém aí? Alguém dê sinal de fogo? Tem alguém aí? Oi, Sueli. Tá certinho, Josi. Tranquilo até aqui, Vanessa. Francisca Mendonça, ok. Sanádia, Julinéia, Tânia. Legal, pessoal. Então, vamos adiante. Preciso desse feedback de vocês, gente. Não me deixa sozinha aqui, não. Estamos lhe ouvindo, professora. Aos poucos está entrando. Eu gostaria de uma pergunta, por gentileza. Sim, amada, pode fazer a pergunta. Eu não entendo muito bem de contabilidade. Pode ser que eu esteja conversando, eu esteja distante do assunto, mas só para que eu entenda. Então, é um papel da contabilidade alertar os donos de empresa quando a empresa está numa situação como essa? Vamos supor, eles querem fazer algum tipo de investimento onde não é o momento adequado. A contabilidade pode intervir nisso, orientando? É o dever dela? Deusimar,
A contabilidade, ela pode, desde que ela tenha condições, desde que o cliente, digamos assim, dê condições para o empresário. Digamos que existe uma empresa, existe um departamento contábil dentro da empresa. Esse departamento, quando ele é interno dentro da empresa, ele consegue acompanhar a rotina da empresa de modo que vai fornecer essas informações em tempo. Correto. Agora, acontece muito, por exemplo, você trabalha com RH, né? Com DP? Não, é que a minha Não? irmã, ela tem uma empresa e ela gostaria que eu trabalhasse em departamento pessoal. Eu disse, olha, eu acho que não é bem minha praia, porque eu trabalho com informática. Mas é Mas, bom, mulher, vai gostar, é bom. esse Então, primeiro contabilidade já é uma abertura para verificar se eu dou conta. apesar que a gente não está entrando muito na questão de DP, né? Sim, não, eu entendo. Eu Mas, entendo. assim, Um vai paralelo. agregar, vai tomando gosto, é bom, viu? Sim, A DP é bom, é uma área boa. ela Então, digamos que uma empresa, ela tem a contabilidade terceirizada. É o caso das pequenas empresas que contratam os escritórios contábeis. A maioria, eles juntam ali uma quantidade de documentos, vários meses, para depois enviar para a contabilidade. entendi. Digamos que a pessoa trabalhou o ano de 2022 todinho, aí quando é hoje, dia 1º de fevereiro, coloca a papelada toda dentro de uma pasta e manda para o seu escritório e fala, Deusimar, faz a minha contabilidade aí. Você vai gastar aí alguns dias, vai lançar todos os demonstrativos, as notas, vai gerar informação, vai fazer os cálculos dos impostos, ou, enfim, vai contabilizar, vai classificar, e você vai verificar um resultado. Você vai verificar que ele vendeu e não recebeu, que a inadimplência está alta, digamos que ele pagou o salário dos funcionários, mas ele esqueceu de pagar as guias, digamos, de imposto, que ele tem um passivo ali, uma obrigação trabalhista em aberto. Você vai começar a verificar algumas coisas. Você concorda comigo que 1 ano depois, 1 ano e 2 meses depois, já está tarde para a informação? Compreendi. Ele já vai estar ruim das pernas. Por quê? Ele deixou de ser orientado, ele deixou de cumprir o papel dele enquanto empresário, e a coisa foi acontecendo, a empresa foi acontecendo ali no dia a dia, todo dia o funcionário estava lá trabalhando, estava produzindo, ele estava vendendo, estava recebendo, a operação da empresa estava acontecendo, mas ele estava às cegas, ele estava no escuro, porque ele não tinha informação se o resultado era positivo ou negativo. E 1 ano Correto. depois é tarde. Claro que dá para organizar a partir daí, a contabilidade vai te falar assim, cliente, vamos sentar aqui, né? Mas muitos empresários, isso acontece muito, muitos empresários, eles não querem saber dessa informação da contabilidade. Normalmente, alguns empresários falam assim, ah, não, mas eu só quero que você faça a guia de imposto, eu não preciso que você me oriente sobre isso, está tudo bem aqui na minha empresa, está tudo ótimo, e eu não preciso dessa informação. Aí o contador vai fazer o quê? Isso acontece muito. Muito obrigada, professora. Ficou bem esclarecido. Eu imaginei assim que houvesse reuniões com contabilidade, exatamente para não haver uma situação crítica, mas é um despreparo das próprias pessoas que tocam a empresa, não é isso? Deusimar, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, o que que nós temos visto? Digamos assim, pequenas empresas. Não, nem falo de grandes empresas, porque já é necessário ter cada departamento separado, ter tudo bem organizado, já flui bem, ok. Agora, se tratando de pequenas empresas, o que que nós temos visto no nosso dia a dia? Ah, eu vou abrir uma empresa, e abre, né? Coloca para funcionar e começa a vender, e começa a receber dinheiro e acha que já está tendo lucro, não é assim? Mas E aí, quando é 2 anos depois, a pessoa fala, ih, quebrei. exato, o nível de falência é muito alto. Muito O alto. que que acontece? E a maioria das pessoas que quebra,
elas não buscaram orientação na contabilidade. Buscou a contabilidade só para abrir a empresa, no máximo para gerar uma guiazinha de imposto. Porque ainda há aquela mentalidade que o contador é o mal necessário. A empresa paga todo mundo, se sobrar, paga o contador. Mas vocês conhecem assim, gente? Pessoal, Darleide, você acha que é assim? Já viu isso? Josi Maria, você já viu isso? Fala assim, eu vou pagar aquele contador só para me gerar imposto, para eu ficar pagando. Esse contador nem faz nada para mim, trabalha para o fisco. Se der, eu pago ele esse mês. Se não der, eu vou pagar só daqui a 6 meses. Já viram isso? Seu Zelim, o senhor que está estudando contabilidade, o senhor já viu isso acontecer? Já ouviu alguém comentar sobre isso, que isso acontece na prática? Professora, eu não ouvi ainda não falando, mas pode sim, pode acontecer, porque alguns pensam que o contador é contra o empresário, né? Não, você se preocupa muito com impostos, pagar impostos, mas não é bem assim. O contador está ali para ajudar, auxiliar e, como eu costumo dizer, a curar a empresa doente, né? Ajudar a melhorar a empresa doente. Perfeito, é isso mesmo, seu Zelim. Exatamente. O contador, as empresas, elas precisam mudar essa mentalidade. Claro, tem mudado bastante com o decorrer do tempo, mas ainda é necessário tirar essa visão de mal necessário, de trabalhador do fisco, né, de fiscal do governo, que o contador está ali só para emitir guia de imposto. Nossa, o contador mandou um tanto de imposto, meu Deus! Então, é necessário mudar a visão, né, e buscar trabalhar em conjunto com a contabilidade para que a contabilidade ela possa subsidiar a administração em relação a esses recursos, a aplicação, a atividade. A partir do momento que o contador ele começa a acompanhar a empresa, ele consegue identificar para o empresário e mostrar para ele que existe um gargalo. Por exemplo, você está comprando com um prazo muito longo nas suas duplicatas para pagar, ou, aliás, um prazo curto e está vendendo com um prazo muito longo. Se ele compra com prazo curto, tem que pagar quase que imediato, e vende num prazo muito dilatado, ele vai ter problema de fluxo de caixa. Ou seja, ele precisa pagar, mas ele ainda não tem o recurso. Então, o que ele vai precisar fazer? Mudar alguma coisa nesse processo. Vai precisar readequar o fluxo das atividades de modo que ele consiga gerar recurso para honrar os compromissos. Até aqui, tranquilo, pessoal? Professora? Sim, Tatiana? Deixa eu perguntar. Normalmente, quando a gente assiste jornal, a gente vê muito falando sobre as auditorias que fazem nas empresas, tanto pública quanto privada. Tem como a senhora explicar um pouco sobre isso? Então, o que acontece? Todas as empresas de capital aberto e algumas de capital fechado, que têm um valor considerável de capital, elas são obrigadas a auditar, a ter auditoria externa. O que é auditoria? É contratado contadores, auditores externos, empresas externas que vêm para dentro da empresa e vai verificar se a contabilidade está lançado correto, se foi feita toda a classificação, se os processos até chegar na contabilidade está tudo ok, se está condizente toda a informação contábil. Ou seja, os auditores externos, eles precisam dizer a informação da contabilidade interna está ok ou não está ok. Eles vão dizer, está validado o trabalho
que a contabilidade fez, ou vou colocar uma ressalva, ou vou desqualificar aquela contabilidade. Então, é nesse nível. O contador externo é contratado para auditar a contabilidade interna, em relação aos investimentos, a classificação, verificar, por exemplo, os investimentos. Eu falei aqui de uma empresa que pega parte do patrimônio e investe dentro de outra. Quando ela faz isso, ela precisa registrar dentro da empresa dela que ela está investindo em outra, e o resultado daquela outra, quando tiver, ela precisa registrar o reflexo desse resultado dentro, né, da investidora. Ela precisa trazer isso para dentro da empresa que está investindo. Então, os auditores externos, eles vão verificar todas essas variáveis, todas as operações, para verificar se está de acordo com os princípios de contabilidade, com os princípios que são aceitos no Brasil, para verificar se a forma de mensuração utilizada está ok. Eles vão verificar uma série de informações, até validar e dizer está tudo certinho, ou não está, e está reprovado. Ok? Quem foi que perguntou? Perdi As aqui. mãozinhas aí, professora. Maria do Carmo, Maria José, aliás, Maria José Gomes. Abrindo o Maria? microfone aqui. Oi, desculpa. Oi. Boa noite, professora. Boa noite. A todos também, boa noite. Então, professora, eu fiquei um pouco em dúvida em relação àquela hora que você estava falando a respeito do capital lá dos bens, dos ativos e tal, e você colocou uma fala a respeito do patrimônio, né? Do que Sim. tinha feito uma troca de um bem pelo valor do carro, de 40 mil. Eu fiquei em dúvida, assim. Eu tenho 200 mil de montante, né, na empresa, Aqui, e né? fiz uma Você consegue substituição. Você consegue visualizar a minha tela? Não. E agora? Não. Não? Não. Só estou vendo o Renan. Só o Renan. Você eu não estou vendo, não. Não, não é Só o ver, não é Renan. ver. Atrás do Renan tem uma tela? Ah, sim, desculpa. Eu pensei que você estava Agora, perguntando se mulher. estava te vendo. Não, amor, Pronto. tem sim. Aí eu Sim. fiquei em dúvida. Deixa eu colocar a minha dúvida. Fez essa troca, ficou o mesmo valor? Por exemplo, eu só substituí o bem pelo valor? É isso que você falou? Olha só, vamos acompanhar aqui na tela. Sim. O empresário, ele tem um capital de 200 mil. Uhum. E aí, nesse primeiro slide aqui, ó, ele lançou no caixa. Ele falou, eu vou abrir uma empresa, eu tenho um capital de 200 mil, que está lançado aqui no patrimônio líquido, que é o capital inicial, e está disponível na empresa. Então, está aqui lançado no ativo e está lançado no passivo os 200 mil. Ok? Sim. Até aqui? Uhum. Ok. Quando o sócio vai começar as operações da empresa, e aí ele diz assim, opa, estou precisando de um veículo, vou precisar de um veículo para trabalhar. E aí o que ele faz? Ele vai comprar um veículo. Da onde que ele vai tirar o dinheiro para pagar esse veículo? Não é do caixa? Do caixa. Ele tem 200 mil no caixa. Uhum. E ele vai pagar à vista esse veículo. Então, ele tinha 200 mil, ele tirou 40 mil, restou? 160. 160 mil. Uhum. Concorda que se somar 160 mais 40, vai fechar os 200? Sim. É o mesmo valor do capital. Então, o que houve aqui, ele permutou, ele trocou dinheiro por um carro. Concorda? Não é essa a operação? Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente troca dinheiro em troca de um bem. Entendi. Então, fechou aqui, ó, valor de ativo, passivo. Aí, no caso, permanece os mesmos 200, porque o veículo está no total, no patrimônio da empresa, no caso, né? Seria. Isso. É isso? Uhum. Exatamente. O veículo,
ele virou um bem da empresa. Ele não deixou de fazer parte do patrimônio. Porque dentro dos 200 mil, os 200 mil está investido em quê? Está disponível 160 lá no caixa e foi aplicado 40 na compra de um veículo. Sim, foi isso que eu fiquei em dúvida. Se a empresa perdia desse capital, ela perdia esses 40 mil em função do sócio, né, ter utilizado, no caso, o que acontecia nisso aí? Agora, vamos para a vida real? O que acontece? Na vida real, o que o sócio faz? O sócio, ele aplicou 200 mil na empresa, é um capital da empresa. Ele tem lá disponível para ele gastar, montar, fazer a operação da empresa acontecer, e ele diz assim, opa, eu vou comprar um carro porque a minha empresa vai precisar de um carro. E aí ele precisa comprar esse veículo e colocar no nome da empresa, concorda? Concordo. Ele precisa que a nota fiscal desse veículo venha em nome da empresa, porque é um patrimônio da empresa. O que o sócio faz na vida real? Compra o carro e coloca no nome dele. Não faz isso? Não sei, assim. Não sei. Fala para mim. De verdade, eu não sei te dizer, porque isso não me aconteceu, né? Assim, não tenho assim, essa vivência, não, não tenho essa vivência de saber disso, não, realmente, assim. Então, porque na até... prática, acontece muito isso. O sócio fala assim, olha, eu tenho 200 mil e eu vou dispor desse dinheiro aqui e vou comprar um carro. Mas ao invés dele pegar a nota fiscal do carro em nome da empresa, ele coloca o carro, o verdinho lá, o DUT, vai sair no nome dele. Lembra que eu falei o que é entidade? Entidade, existe a pessoa física, existe a pessoa jurídica. São duas pessoas distintas que têm um patrimônio separado. E não pode misturar, porque senão vira um bolo. Bagunça. Uma bagunça. E aí eu não posso comprar o veículo e colocar no meu nome, pessoa física, de Laura, no meu CPF. Eu preciso colocar no CNPJ da empresa. Porque quando eu coloco no meu CPF, eu estou ferindo o princípio da entidade. Ou seja, eu estou dilapidando o patrimônio da minha empresa e automaticamente transferindo para mim, pessoa física. Isso acontece muito, muito. Na vida real. Então, a pessoa pensa assim, vou investir um dinheiro, um negócio aí, mas ele já começa errado. Acontece muito na vida real. E aí a empresa já começa tendo um prejuízo. Porque você concorda que os 200 mil, se tirou 40, já vai ficar 160 aqui no patrimônio? Já reduziu o patrimônio da empresa. Já reduziu, sim. Se reduzir o patrimônio da empresa, isso quer dizer que vai reduzir a operação da empresa. Ele não vai conseguir mais gerar a riqueza que geraria com os 200 mil. Entendo. Porque o veículo não veio no CNPJ, veio no meu CPF. CPF, Princípio da entidade, pessoal. Sim, muito obrigada, prof. Ficou claro. Mais alguma pergunta? Vamos lá, estou aqui para respondê-los. Tirar todas as dúvidas. Sair daqui analistas de balanço. Pode. O que aconteceu com aquela empresa? Aquela da corzinha vermelha que a gente conhece, que tem nos shoppings populares, né, americanos. O que aconteceu que ela está fazendo esse processo? Me parece que vai fechar, parece que está falindo. O que ficou sabendo? Eu confesso que eu não acompanhei. Mas, a maioria das vezes, pode ser que alguma coisa comprometeu a operação, né? Eu estava tendo muitas promoções nos últimos tempos. Muito queima de estoque, muito chocolate baratinho, muita balinha barata, salgadinho. Professor? Oi, querida. Professora? Pode Oi, perguntar, professora. querida. Oi, boa noite. Boa noite, é a Kátia. Oi, Está me Kátia. ouvindo? Estou te ouvindo bem. Então,
Eu estava falando aí com a colega e eu estava aqui pensando, quando isso acontece, que a pessoa coloca, vamos supor, eu vou começar uma firma, uma sociedade que seja, mas vamos comprar um carro para nós, para a firma. Aí eu vou lá, compro esse carro no meu nome. O carro não é da firma, o carro é meu. Não é, exatamente. Né? Ah, Aí na isso hora que você... acontece, não acontece? Muita coisa. Isso No aí a esquema pessoa que eu falei age, aqui de comprar o carro no nome do empresário, não acontece? Acontece demais. E sem falar que isso aí a pessoa está agindo de má fé, em primeiro lugar, que depois suponhamos que dê errado alguma coisa na empresa e vai desmanchar a sociedade, um exemplo, né? Vamos dividir as despesas, vamos dividir o prejuízo. Ele vai ficar na vantagem porque o carro está no nome dele, o carro não é da empresa. Não, mas fui eu que comprei o carro está no meu nome. Então a pessoa Bem já age... observado, Kátia. a pessoa já age de má fé, entendeu? Então, a pessoa que vai montar uma sociedade, vai montar um negócio, ela tem que estar atenta a esses passos. São coisas pequenas que a gente fala assim, não, deixa eu tirar depois. É meu amigo, é de confiança, é meu sócio. É o detalhe, negócio, né? Negócio é negócio, amigo é amigo. Nunca isso mesmo. mistura amizade com negócio. Por quê? Porque, às vezes, você perde uma amizade por causa de um negócio mal feito. Exatamente. Perde o amigo e perde o investimento, perde o dinheiro. E você perde as duas coisas. Se você fizer um negócio bem feito, você vai manter as duas coisas. Olha, a empresa não está indo bem, então vamos desfazer isso aqui, porque não vai dar para mim continuar, que eu não tenho para investir. Beleza. Mas aí a amizade vai continuar, porque um agiu honesto com o outro, entendeu? Quando o caboclo começa já agindo dessa forma aí, de que, pode deixar, eu compro o carro é só um exemplo, pode ser outras coisas, pode ser um maquinário, pode ser o que for, né? E a pessoa não compra no nome da empresa, ela está segurando o investimento que ela investiu lá, como quem diz, se der errado, eu não saio no prejuízo. Eu tenho o meu capital seguro no carro, ou no maquinário, seja lá no que for, porque está no meu nome, né? Então, Isso a mesmo. pessoa, ela está agindo de má fé. Então, todo mundo tem que vai abrir um negócio, independente, gente, se é amizade de 10 anos, de 20 anos, independente disso, Negócio, não mistura amizade à negócio parte. com amizade. Isso Podemos mesmo. ser amigos 20 anos, mas negócio é negócio, que às vezes uma amizade de 20 anos se acaba por causa de um negócio mal feito. Isso. Todo mundo fala, eu não quero sócio, porque quando acaba a sociedade, acaba a amizade. Mas acaba por isso, porque faz negócio mal feito. Sem A minha controle, igreja ensina solto. que nós temos Oi, Kátia, isso, tá que fugindo. tudo que nós temos que fazer legalizado e dentro da lei, entendeu? Isso Para mesmo. que ambas as partes não saiam prejudicadas. Isso mesmo. Né? Então, assim, estou só dando esse toque aqui, porque você estava falando aí com a colega, e ela falou que não sabe porque nunca aconteceu com ela. Também não aconteceu, mas eu sei, conheço muitas pessoas que acabou a amizade, ficaram de mal, uma amizade até que era bonita, e acabou se perdendo por causa de um negócio que foi mal feito, porque Infelizmente, confiou na né? palavra. Infelizmente, antigamente, a palavra... Tinha a peso, né? palavra era um documento, né? A Isso. pessoa honrava a palavra, né? Era o pacto de Fulano sal. falou, pode bater o martelo que ele cumpre, né? Isso. Mas hoje em dia a palavra o vento leva, né? Hoje em dia a pessoa não tem mais esse caráter. Infelizmente, o ser humano são poucos que têm esse caráter. Obrigada, Kátia, pela Oi, professora, participação. ficou tudo preto aqui. Pessoal, nós Nada vamos não, professora, liberar estamos juntos aí. a E eu lista novamente. Oi, querida, perdão. Nós vamos liberar a lista agora. E aí eu peço que Vou ver se eu você consigo que assinar, ainda até agora assinar, não professora. assinou, assine agora. Deusimar, obrigada, minha querida, pela sua participação. Vai lá, parabéns para o seu filhote. Pessoal, a lista de presença está disponível. Eu peço que cada um de vocês
Acesse aí o link e coloque o seu nome. Quem já assinou não precisa assinar novamente, ok? Lembrando que esse curso está sendo realizado através de uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Mista do Distrito Federal. Muito obrigada pela parceria. Pessoal, todos conseguiram já assinar a lista? Coloca um Szinho de sim aí, para eu ver quem já assinou. Por favor. Marli, não conseguiu assinar? Clica no link. Vamos compartilhar o link aqui novamente. Ô, Maiana, muito obrigada. Eu vou explicar para vocês agora a diferença entre balancete e balanço. Que a minha amiga Dayana pediu para explicar, então eu vou entrar nesse detalhe agora. Todos conseguiram assinar? Ok, Kátia conseguiu. Conseguiu, dona Marli? Ok. Todos? Cleide conseguiu assinar. Obrigada, Cleide, maravilhosa é você, minha linda. Vamos lá. Lista, todos ok? Vamos voltar para a aula. Se alguém não assinou, acesse o link e preencha agora, que daqui a pouco ela vai sair. E ela não volta mais, tá, gente? Olha só, a colega pediu para explicar a diferença entre balancete e balanço. Um balancete, ele é uma estrutura, posso dizer assim, mais analítica do balanço. O balancete, ele é composto da mesma forma que o balanço, porém, o balanço, ele é um pouco mais sintético, ele é um pouco mais resumido. Por exemplo, aqui dentro, nessa figura que eu estou mostrando para vocês, aqui nós temos o ativo circulante e aqui dentro do ativo nós temos o caixa e nós temos aqui uma conta, banco, conta, movimento. Dentro do balancete, eu vou ter uma continha para cada conta bancária, para cada agência, cada conta, movimento, eu vou ter uma conta específica para cada um. Então, dentro do balancete, eu vou verificar, dentro do Itaú, eu tenho X valor de saldo, dentro do Bradesco eu tenho X, dentro do Santander eu tenho X, dentro do Banco do Brasil eu tenho outro. Enquanto que no balanço, eu trago essa informação de forma mais sintética. Eu vou colocar simplesmente banco, conta, movimento e a soma de todos os saldos em um único lançamento. Então, o balancete, ele é o balanço bem analítico, bem aberto, com todas as informações, linha por linha. Ele vai me trazer cada conta, cada classificação, ou seja, eu tenho dentro da minha empresa uma conta chamada móveis e utensílios. Eu tenho outra conta chamada veículos. Eu tenho outra conta chamada computadores e periféricos. Eu tenho outra conta chamada de
intangíveis, marcas e patentes. Então, eu vou colocar dentro de cada linha dessa o valor individualizado, né? Eu vou fazer um lançamento contábil dentro de cada um desses, e cada linha dessa ela vai me trazer um saldo em determinado período. De modo que, quando eu vou pegar essa informação para formar um balanço, eu preciso sintetizar, porque senão o balanço ele vai ficar muito grande. Enquanto um balancete ele pode ter de 1 a 40, enquanto o balancete pode ter de 1 página a 40 páginas, 100 páginas, porque cada continha individual ela vai ter ali uma movimentação a débito e a crédito e um saldo, o balanço ele vai ser 1 página ou 2 páginas e vai estar bem sintético a informação. Compreendeu? Quem foi que pediu? Foi Marli? Cleide? Maiana. Não, não foi Maiana. Conseguiu? Captou aí a explicação? Eu não sei mais quem foi que me pediu. Ah, sim. Diana. É Diana ou é Diana? Lady Daya? Ou Di? Igual a mim. Eu sou a Di Laura. A quem chame de Lady, né? Lady Laura também. Vamos lá, então. Diana. Ok, querida. Vamos, então, voltar aqui para a nossa estrutura do balanço. Então, eu estava falando com vocês que dentro do ativo nós vamos classificar pelo grau de liquidez, de modo que as contas de maior liquidez vai estar na parte de cima, lançado no ativo circulante, e as contas menos circulante, menos líquida, elas vão estar lançadas na parte de baixo do balanço. E no passivo, o grau de exigibilidade. Quanto mais exigível, mais acima, na linha do balanço, ela vai estar. Quanto menos exigível, ela vai estar mais embaixo na estrutura do balanço. Ok? Até aqui? Pessoal, momento paparazzi. Se preparem, abre as suas câmeras. Quero ver todo mundo com aquele sorriso lindo. Claro, de cansaço, né? Mas a gente abre um sorriso. Né, Danilo Janineia? Isso, minha amada. Vamos lá, todo mundo abre aí. Vamos tirar uma fotinha. Olha o sorriso, Rosilene. Uau! Gostei. Maiana Nogueira, Marli. Elisângela, tá bonita. Dona Jeane Silva. Oi, minha querida. Eu fico meio tortinha aqui porque eu estou olhando para a tela e a câmera está aqui na minha frente, né? Mas estou vendo bem vocês. Quem mais? Vanessa, tá bonita, hein? Professora. Que pose. Professora. Oi. Professora. Oi, Jeane. Professora, está escutando? Professora, você parece demais com a minha neta. Mas parece demais. Eu fico amando aqui, eu fico admirando aqui. Obrigada, querida. Oh, coisa boa. Ela é assim, igual a mim, mas ela não fica gaga, não, né? Porque eu sou gaga. Eu sou Lady e às vezes fico gaga. Já pensou virar Lady Gaga? Não dá, né? Ela tem 12 anos, mas parece demais, demais, demais. Às vezes eu embolo um pouco as palavras, eu falo rápido, aí me travo um pouco, sabe? Mas dá para entender muito bem. Obrigada. Legal, querida. Obrigada, pessoal. Concluímos, então, a nossa fotinha. Fiquem à vontade. Carla, que pose bonita, mulher. Vou aprender a fazer pose assim, hein? Para tirar foto. Professora, boa noite. Boa noite, seu Marcos. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Professora, eu tinha, há um tempo atrás, eu abri um comércio
vendas de hot dog. Uhum. E eu estava meio leigo nessa parte de contabilidade e fechei, né? Depois arrumei outro meio de trabalho e fechei. Mas, diante disso aí, quando eu abri o MEI, eu deixei pendente ainda algumas coisas. Depois, quando eu fui abrir novamente, aí eu vi que eu deixei acho que umas 3 contas a pagar. Então, eu estou vendo agora, estou tendo essa importância, né, da contabilidade que você tem que ter, não só no comércio, mas na nossa vida pessoal também, né? Sim, muito importante. Inclusive, só como abrindo um parênteses aqui no nosso conteúdo, em relação às empresas MEI, porque a maioria das pessoas que trabalham na informalidade, quando resolvem se formalizar, abre um MEI para que consiga emitir nota, conseguir comprar num preço melhor, né? Consegue comprar no atacado, né? Então o preço fica bem melhor. Sim. E aí, quando resolve fechar e não faz o procedimento correto, vamos dizer assim, fica ali a empresa aberta e a cada mês que ela está ali sem movimento, sem acompanhamento, ela continua gerando débitos, porque o MEI todo mês precisa gerar uma guia e fazer o pagamento. Quando o empresário ele esquece desse detalhe e resolve dar baixa, até consegue fazer a baixa e ficar devendo aqueles valores. Mas vocês já viram o que acontece? Quando não paga e faz a baixa e faz o encerramento, automaticamente a Receita lança no CPF aquela dívida que era do CNPJ. Ou seja, uma dívida que era da pessoa jurídica se torna dívida da pessoa física. Vai para a dívida ativa e é cobrada da pessoa física, do empresário. Entendeu? Por quê? Porque a empresa já não existe mais a partir do momento que faz a baixa. Não, eu fiz a baixa do meu, eu só tenho que pagar agora, um valor de 200 e pouco, né? Eu tenho que pagar. Então, já pedi o boleto, já para emitir esse pagamento para poder ficar livre, entendeu? Tranquilo. Agora, essa questão que a senhora citou tudo aí, em relação à administração, à contabilidade, isso aí tudo eu tentei porque a gente não é 100%, mas eu tentei de todas as formas fazer tudo correto para não ter problema. Aí só nisso aí que houve um deslize, mas está tudo tranquilo, graças a Deus. Legal, seu Marcos. Obrigada pela participação do senhor. Ok, obrigado a senhora, tá? Por nada. Mais alguém quer aproveitar, tirar dúvida? Nós temos 20 minutos de aula ainda. E aí nós podemos dar andamento nos slides ou nós podemos dar uma pausa e trocar ideia. Se alguém quiser conversar, quiser perguntar. Eu sei que nos últimos 10 minutos aparecem muitas perguntas e aí não vai dar tempo. Oi, Julinéia. Oi, professora. Oi, minha querida. Professora, eu quero tirar uma dúvida. Diga aí. O meu filho, ele tinha uma empresa, né? E ele acabou, numa sociedade, aconteceu isso que a senhora já falou, né? Do sócio ter desviado e tudo. Moral da história, ele não fechou a empresa. E quando começou a pandemia, inclusive eu estou me saindo agora desse vírus maldito, quando começou a pandemia, e o governo deu aquele auxílio, meu filho se cadastrou e recebeu 2 parcelas, depois o governo cortou. E 2020, agora 22, eles descontaram que eu declaro imposto de renda. Isso pode? Descontaram da senhora ou dele? De mim, no meu imposto de renda. 1.200 a mais. O valor que pagaram para ele, descontaram da senhora? Para ele, sim. É porque ele está como seu dependente no seu imposto de renda, né? Ele é filho único. Se a senhora tivesse
Ele é menor ou não? Ele é maior? Não, ele já fez 36 anos. Se a Eu não senhora entendi, tivesse eu já fui na feito, Receita para saber, eles não me explicaram direito, deixa eu te sabe? passar. Só o que eles me disseram que ele tinha uma empresa aberta e ele estava devendo, Entendi. O que entendeu? acontece? Se a senhora tivesse desvinculado ele da sua declaração de imposto de renda como Mas seu eu nunca pus dependente, ele na minha declaração. mas ele consta lá no seu Na cadastro. Receita, que ele é meu filho, lógico, ele consta. É, E não, como eu mas tenho ele, 2 rendas, eu só declaro, eu não recebo. olha só, quando a senhora provavelmente deve ter o cadastro único, o CAD único, Não, não? não sou do Cade Único. É porque eu sou aposentada e recebo a pensão desse meu filho que morreu, que era professor. Então, é assim, eu declaro imposto de renda. Eu tenho um contador que faz para mim tudo bonitinho. Eu só declaro, eu não tenho restituição. Isso eu já entendi, eles já me explicaram, né? Contador Dona também. Julinéia, vamos fazer o seguinte, eu consigo até ajudar a senhora e esclarecer algumas dúvidas, mas a senhora me chame lá no Instagram, Perfeito. Lá no me chama Instagram, lá, tá. é @de_Laura_Rodrigues. De Arroba. Lauras tem poucas, né? Vai lá no Instagram, coloca de Laura Rodrigues que a senhora me encontra, Ah, tá ok. tá bom? Eu Tá, vou estar parecendo obrigada. uma Mamãe Noel, assim, com a blusinha fofinha, assim, vermelha, tá? Tá joia. Muito obrigada, professora. Tá bom, querida. Pode perguntar lá que eu te ajudo. Porque às vezes é um pouco mais complexo, até a gente entender o porquê. Tá bom? Angélica? Angélica, abre o microfone. Clica na tela. Certo. Isso. Vamos lá. Já que está nessa linha aí, falando sobre o MEI e empresa, né? No caso, essa regra vale para quem também é ME ou não? Tipo, se ficar devendo e chegar a fechar a empresa, aí a dívida vai para o pessoa física? Sim, se qualquer empresa que você baixe, que você dá baixa nela, que você encerra as atividades e você tem dívidas, a dívida vai para os sócios. Na proporção do capital. Digamos que uma ME seja de uma única pessoa, um único titular. E aquele titular foi lá e encerrou a empresa, deu baixa, liquidou. O que a Receita Federal vai fazer? Vai colocar aquela dívida na cobrança. A Receita Federal tem um setor próprio para cobrança, são os advogados da Receita Federal. Os advogados da Receita Federal, nós chamamos de Procuradoria Geral. Já viu aquele PGFN? É a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. São advogados da Receita Federal, são os advogados do fisco. Eles vão abrir um processo administrativo, vai colocar em cobrança, vai ficar um bom tempo em cobrança. Quando a pessoa não se manifesta para pagar aquela dívida, está com a pendência ali e não paga, aí eles executam de alguma forma. Mas isso leva muito tempo até executar, colocar um bloqueio em conta, mas é raro. Tá certo, obrigada. Quando é dívida pequena, quase que não acontece. Mais dívidas maiores. Obrigada por tirar a dúvida. Por nada. Mais alguém? Todo mundo já está esperto, já está expert em contabilidade, né? Não é, dona Cristina de Oliveira Lourenço? Já aprendeu tudo, não é isso? Está fechado o seu microfone, meu anjo. Desculpa, professora. Tudo bom, professora? Tudo Às bem, vezes querida? eu estou quietinha assim, mas estou prestando atenção em tudo. É porque eu estou no trabalho. Ah, legal. Tudo bem. Eu estou no trabalho. Como eu trabalho no hospital, nem sempre eu posso estar abrindo a tela. Tudo bem. Mas todo momento que eu posso abrir a tela, eu estou aqui, estou prestando atenção. Legal. Obrigada pela ajuda, tá, professora? Eu que agradeço. Deus te É um abençoe. prazer estar com Obrigadão. vocês. Amém. Uma honra.
A honra é toda minha, gente. E, assim, eu tive esse convite para estar aqui nessa parceria, né, junto com o Instituto Amigos da Reserva da Biosfera e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Brasília. Eu fui convidada através de uma pessoa que eu gosto muito para estar atuando, mas eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu estou facilitando. Eu nunca havia tido esse contato de estar passando conhecimento, porque é uma coisa mais difícil de se fazer, não é? Uma coisa é a gente saber para a gente, saber executar no dia a dia ali, resolver as situações, outra coisa é transmitir o conhecimento. E aí, para mim, é muito importante esse feedback de vocês, essa interação de vocês, quando vocês me dão esse retorno e dizem, olha, estou entendendo, estou compreendendo, está entrando na cabeça, né? E aí eu fico mais tranquilo, saber que o objetivo está sendo atingido. Teve uma pessoa que perguntou aqui, a Julinéia, né? Ela perguntou assim, quando você deixa de pagar os impostos em encargos de uma empresa, o governo te bloqueia de várias coisas. O que acontece? Quando você deve para o governo coloca essa cobrança, coloca essa dívida em cobrança. É o que eles chamam de dívida ativa. Está em cobrança. Então, quando uma pessoa tem dívida e consta que ela deve, ela não consegue tirar uma certidão negativa de débitos. Toda vez que ela entrar lá na Receita Federal e se ela precisar de uma certidão negativa, dizendo que ela não deve para o governo, vai constar lá que ela deve, que existe um processo na PGFN, execução fiscal. E aí vai aparecer os dados do CNPJ, enfim. Legal. Então, gente, falta 10 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? É legal essa participação porque vocês aproveitam o momento e tiram a dúvida de vocês. Eu sei que em determinado momento sempre existe uma dúvida de uma coisa ou de outra. Prof, eu vou fazer. Aproveitar aqui os últimos minutinhos. Então, se o bem foi comprado, por exemplo, de alguém que era sócio da empresa e que fechou, e quem comprou? Se lasca? Olha só, todas as vezes que você vende um bem de uma empresa, você precisa fazer a transferência da titularidade daquele bem. Digamos que seja um veículo. Para fazer a transferência de titularidade de um veículo, precisa até abrir aquele processo de vistoria e fazer aquela troca, né, junto ao Detran. Precisa trocar lá e dizer assim, Detran, o dono desse carro aqui não é a empresa X, mas é o fulano de tal. Então, o valor precisa ser contabilizado dentro da empresa pela venda daquele bem, daquele imobilizado, ou seja, vai diminuir a conta de veículo e vai aumentar a conta do caixa ou a conta do banco, porque o recurso vai entrar lá no caixa ou no banco. Compreendeu? Mas precisa haver essa transferência. Não pode deixar no nome da empresa. Imagina só se for um carro, alguém andando por aí no carro da empresa e colocando multa. A dívida vai ficar maior para a empresa. Vai ficar complicado. Já viu isso acontecer com alguém? Já, Maria? Isso acontece na vida real, gente. São fatalidades da vida real, infelizmente isso acontece. Maria, o seu microfone está fechado, meu amor. Você está falando, eu acho que eu não estou conseguindo. No caso aqui, foi transferência, no caso, por exemplo, de cartório e tal, quando está no nome da empresa, tem algum problema? Por exemplo, se é um imóvel, existe um determinado prédio, um apartamento ou uma loja no nome de determinada empresa. Quando vende, é necessário que faça transferência lá no cartório de registro de imóveis. Precisa tirar de um titular e colocar no nome de outra pessoa. Porque enquanto não se faz essa transferência, não pode dizer que fulano
é dono. Só é dono a partir do Uhum. momento que detém a titularidade. Só vai transferir Entendi. quando? Quando houver ingresso de recurso. A pessoa paga, o outro vai lá e transfere. Tira lá a Uhum. certidão de ônus, que é verificar se aquele imóvel tem alguma dívida, antes de transferir para o nome, porque não consegue fazer transferência com débitos, né? Quem trabalha com mercado imobiliário sabe dessas coisas. Talvez aqui, no nosso universo aqui hoje, deve ter alguém, né? Poderia até falar melhor como se dá esse processo. Uhum. Mas é por aí. Todas as vezes que você vende alguma coisa, você precisa transferir. Ou seja, precisa passar a posse para outra pessoa. Enquanto não Entendi. transfere, não muda o titular, oficialmente, continua sendo dono e respondendo por todas as obrigações daquele bem. Se é um Entendi. veículo, continua respondendo pelas multas ou pelo pagamento do IPVA. Se é um terreno e tem que pagar o IPTU, ou que seja uma fazenda, o ITR, tem que continuar honrando os compromissos. Se você Entendi. vende e não transfere, você continua sendo dono e talvez se onerando em determinado momento, porque quando você for de fato transferir, você vai precisar regularizar. Uhum. Então, a gente tem que Certinho, estar muito obrigada. atento nessas questões de transferência patrimonial, que é transferência patrimonial o nome que se dá, né? Aham. Obrigada, prof. De nada. Mais alguém? Temos 6 minutinhos, pessoal. Isabel Machado. Edna Paiva. Eu estou vendo aqui um pessoal. Será que alguém de vocês me conhece? Estou vendo nomes familiares. Mais alguma pergunta? Cleiton, conseguiu acompanhar a aula hoje? Professora, Oi, dona Jane. essa aula vai ser só essa semana ou a próxima e a próxima vai ser também? A senhora queria mais um pouquinho? Não, eu quero é muito mais. Tá boa demais. Ai, que bom. Infelizmente, já termina na sexta-feira. Mas está sendo rápido, professora, a semana. É rápido, né? É rápido, é dinâmico. Então, olha só, quando for no dia, acho que 20 a 24 de fevereiro, nós vamos voltar com um novo conteúdo. Nós vamos estar falando sobre gestão de entidades do terceiro setor, que são as associações, as igrejas, as fundações, e aí a gente vai voltar com um conteúdo que também fala um pouquinho de contabilidade, mas nós vamos focar nessa parte das instituições, que desenvolvem um trabalho social, que trabalha com projetos, que faz captação de recursos, e aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E aí todos vocês já estão convidados. Basta fazer a Acho que tá inscrição bom, lá no professora. site. Tá bom, obrigada. De nada. Mas é uma pena, que eu já estou com saudade, viu? Me segue lá no meu Instagram, dona Jane, que a Tá gente bom. troca ideia Deixa lá eu e troca anotar figurinha, aqui. tá bom? Tá bom. O que mais, pessoal? Tá chovendo aí? Aonde que você tá, Cíntia? Já foi. Pessoal, mais alguma pergunta? Nada, nada? A Edna, eu tô aqui. Eu entendo bem dessa parte de contabilidade. Sou dona de uma empresa MEI e já trabalho com essa parte de abertura de empresa, trabalho contábil, enfim, estou adorando as aulas e revendo aquilo que já sei. Muito legal, Edna. Legal, obrigada pela participação aqui, obrigada pela sua presença.
Pessoal, então, basicamente, eu vou passar aqui para vocês o que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Olha só, nós temos aqui um modelo de balanço, vou passar aqui o conteúdo que nós vamos avançar, então eu vou entrar no conteúdo de como elaborar o balanço, de como fazer essa classificação. E aí nós vamos também, eu coloquei aqui um passo a passo para vocês, vou estar disponibilizando esse material, os slides para vocês em PDF. E vamos falar um pouquinho sobre esses confrontos, essas análises de balanço, indicadores de renda, né? Vou falar sobre essas informações financeiras. Por exemplo, assim, com quanto tempo o meu retorno vai vir sobre o meu investimento? Qual a minha capacidade de pagamento? A minha capacidade de honrar todos os meus compromissos? Digamos que, qual é o valor que eu tenho, eu pagando todos os meus compromissos hoje, quanto que me sobra? Entendeu? A gente vai entrar nisso. Questão do grau de endividamento, saber se a empresa ela tem condições de honrar com todas as suas dívidas. E aí nós vamos entrar na DRE, que hoje a gente aprofundou um pouquinho nessa questão do balanço, mas a gente não chegou ainda na DRE, mas amanhã nós vamos destrinchar a DRE e vamos saber toda essa classificação, como que ela é, até nós chegarmos aqui à estrutura, né, o formato de DRE, que é a demonstração do resultado, onde nós vamos montar todas as nossas entradas, as nossas despesas, até a gente chegar ao lucro da empresa. Ok? Então, esse é o nosso conteúdo de amanhã. Como que se dá a apuração do lucro? Aonde é que nós vamos lançar esse lucro dentro do balanço? Nós vamos verificar esses detalhes. Ok, pessoal? Então, quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram até agora aqui conosco, muito obrigada por nos honrar com a presença de vocês, com o carinho de vocês, muito obrigada a todos. Quero agradecer aqui o bastidor, que aqui do lado tem o Renan, mas aqui a nossa retaguarda tem a equipe maravilhosa aqui também, e nós queremos também agradecer ao Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado, e agradecer também à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, que nos abrilhanta com essa oportunidade, né, de disseminação do conhecimento. E a vocês que faz toda a diferença. Muito obrigada a todos. E uma ótima noite, excelente descanso para vocês aí. E até amanhã.